Voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, voltamos com pergunta pro gordo. Eu falei que a gente ia fazer um pouco mais de vídeo aí de perguntas e respostas, então chegou o momento. Se você ainda não fez sua pergunta, hashtag pergunta pro gordo, coloca aqui na sua... Na verdade eu ia falar na descrição, mas não, nos comentários. Sim, comenta aí, hashtag pergunta pro gordo e faça a sua pergunta sobre séries, filmes ou até mesmo sobre outras coisas que não são relacionadas às séries e os filmes. Então é só você perguntar e torcer para que a sua pergunta seja escolhida entre as milhares de perguntas, ou as perguntas que estão sendo feitas. Muito obrigado, Rubens Polidoro, porque sua participação nesse vídeo está sendo muito importante, que você está fazendo muitas perguntas. Então, se você ainda não fez a sua, só colocar aqui embaixo, hashtag pergunta pro gordo. Eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e, claro, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E gordinho que faz parte da família, ó, deixa like aí no início do vídeo e bora para o vídeo. Canal do Gordo. Vamos começar com uma pergunta bem interessante do Wesley Elias. Ele perguntou: qual foi os seus motivos para criar o canal? Então, aí ó, uma pergunta um pouco diferente, que não tem relação com série, que é o tipo de pergunta também que eu quero responder pra vocês. Em relação a qual o motivo que eu criei o canal, inicialmente o canal do Gordo, ele foi criado para compartilhar aí os vídeos do canal Altri Games, que eu fazia parte junto com alguns amigos. Então a gente tinha um canal de games, onde a gente fazia cobertura de eventos, inclusive a gente foi várias vezes na Brasil Game Show, e acaba que o canal com os meus amigos era bem interessante. Só que lá a gente focava muito em games. E como vocês sabem, eu sou formado em desenvolvimento de games. Caso você ainda não sabe, sim, eu formei em desenvolvimento de games. Mas eu queria também falar sobre a minha outra paixão, que é a questão de filmes e séries. Eu amo muito todo tipo de série, todo tipo de filme, exceto musicais. Isso aí todo mundo já sabe, que eu tenho certo preconceito com musicais. Eu não curto muito, então acaba que qualquer relação em filmes, séries, menos musicais. Mas é isso aí. Aí acaba que, como eu já tinha criado o canal, eu resolvi começar a falar sobre séries, filmes e tudo mais. E acabou que deu muito certo. No entanto, o canal da Altri Games, a gente teve alguns problemas com a network que a gente fazia parte. Então acabou que a gente decidiu ficar apenas com o site. Então a gente não estava mais produzindo conteúdo para o canal. E como o canal do Gordo estava começando a crescer, eu comecei a me dedicar um pouquinho mais fazendo o conteúdo que vocês estão vendo hoje em dia. Então comecei a fazer as teorias, comecei a fazer os comentando episódios, Gordo News, tudo relacionado à área do cinema, séries e tudo mais. Então acabou se transformando basicamente no meu canal principal. E uma das maiores motivações realmente é compartilhar com as pessoas coisas que eu gosto. Então, tipo, todas as séries, todos os filmes, tudo que eu falo aqui no canal realmente é alguma coisa do que eu gosto. Então, tipo, vocês não vão me ver falando sobre uma série ou um filme que talvez eu não tenha gostado. E eu sempre tento olhar o lado positivo de qualquer filme, de qualquer série, independente se ela é muito ruim ou não, roteiro ruim ou não, eu tento olhar o lado positivo. Mas às vezes nem sempre tem. Então, quando tem alguma série ou filme que não me agrada nem um pouco, eu prefiro nem trazer no canal, porque provavelmente não vai ser um vídeo tão legal, ou talvez eu vou estar tentando ser uma pessoa um pouco mais neutra e tentar ser um pouco mais imparcial e tudo mais, e vai acabar não ficando legal o vídeo. Então eu procuro falar do que eu gosto, porque assim o vídeo fica mais legal, sacou? Mas a maior motivação foi essa, tipo, eu querer compartilhar as coisas que eu também gosto e trocar ideia com a galera que também gosta muitas vezes aí de assuntos de séries, gosta de criar teoria. Então esse é basicamente aí. Próxima pergunta. Pergunta do Rubens Polidoro: Gordo, você já assistiu a série Freedom Fighters The Rai?
Respondendo a sua pergunta, eu ainda não assisti, mas eu tinha visto alguns trailers e tudo mais e achei bem interessante. Eu só não tive um tempinho assim pra poder assistir mesmo. A qual eu assisti foi a do Constantine, que foi City of Demons, que daria meio que continuidade, até fiz um vídeo aqui no canal. Mas eu ainda vou assistir porque ela tá na minha lista de animações para assistir. É porque acaba que como a gente tem muita série pra comentar, muita série pra assistir, animações, desenhos e tudo mais, acaba não se tornando uma prioridade em relação ao que eu vou assistir ou não. Mas eu sei que a série é boa, muita gente me recomendou e eu vou tentar dar uma assistida pra poder trazer um vídeo pra vocês. E como você falou, acaba que é preciso de uma segunda temporada para ter uma continuidade em relação ao grande crossover que teve entre Arrow e Flash. Então acaba valendo a pena assistir para quem ainda não assistiu. A pergunta do Rubens Poidara. Você não falou dos Longbow Hunters, que são os caçadores na tradução aqui do Brasil. Será que eles terão a mesma formação dos quadrinhos? No caso, ele tá falando sobre o episódio de Arrow que o Anatoly fala sobre os caçadores lá, que o Dias estaria buscando abrigo, podemos dizer assim. Nos quadrinhos, como o próprio Rubens Poidora falou aqui, ó, é composto por Conde Vertigo, Brick, Red Dark, e Mariposa Assassina e o Richard Dragon, que no caso seria o Dias. Lembrando que o Brick, Tijolo e o Conde Vertigo já apareceram e foram derrotados. Será que vão ser fiéis e trazer o Vertigo de volta e tudo mais? Então, basicamente eu não falei sobre isso porque é uma das teorias que eu vou trazer em um vídeo sobre os vilões de Arrow. Por quê? Eu acredito que nessa próxima temporada teremos sim os caçadores como um foco. Porque, como a gente viu, o Dias não foi capturado e aparentemente não morreu, porque ele caiu na água. Então pode ser que ele tenha sobrevivido. E acaba que ele sobrevivendo, ele poderia voltar reunindo outros vilões que o Arqueiro tinha derrotado e tudo mais. E assim ele formar os caçadores, que no caso já foi mencionado. Então pode ser que ele esteja ali se juntando a esse grupo e assim eles possam vir atacar Star City em algum momento. Então assim, pra ficar mais claro, eu vou fazer um vídeo dedicado a isso e focando inteiramente nas teorias de quem seriam os vilões de cada temporada. Por isso que eu não cheguei a comentar em nenhum vídeo. É porque basicamente quando a gente comenta assim em algum vídeo, aí começa a surgir várias outras teorias em cima e acaba que a gente pode meio que perder um pouco do foco da ideia que a gente tem principal. Mas eu acredito que eles possam ser os vilões da próxima temporada. Então bora para a próxima pergunta. Aí, ó, a próxima pergunta também tem a ver com a 7ª temporada de Arrow. O Rubens Poidoro perguntou: Goa, você sabia que existia um filme chamado de Green Arrow Escape from the Supermax? Ele tá falando sobre o filme do Arqueiro Verde que foi cancelado. E esse filme iria trazer uma história onde o Arqueiro Verde tinha que fugir da prisão de segurança máxima. Ele perguntou também se esse poderia ser uma temática da próxima temporada. Como eu falei em vídeo, eu acredito muito na possibilidade deles fazerem uma pequena adaptação dessa história, mas não seria o foco. Por quê? Primeiro, como algumas pessoas já comentaram, e eu também acredito muito nessa questão, o Oliver não pode fugir da cadeia, porque se ele fugir, ele vai contra aquele preceito de ter uma segurança tanto para o William quanto para a Felicity. Então se ele fugir, o FBI vai começar a caçá-lo e assim eles vão ter que todo mundo se manter fugindo. E eu acho que não é a ideia que ele quer como pai. Então provavelmente a gente possa ter alguma representação em relação a esse filme, mais como uma referência do que como sendo a ideia do filme mesmo. E talvez traga alguns elementos ali bem interessantes nessa vertente de talvez tenha uma rebelião na prisão e lá de dentro ele faça de tudo para conter a rebelião e assim, entre aspas, acabar salvando a prisão ali e o pessoal ficando grato com ele, alguma coisa assim. Então eu acredito muito que a gente vai ter apenas como referência, mas não realmente ser igual à ideia do filme. É um ponto que eu acho. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você não concorda, deixa nos comentários também, porque é bom a gente ter esse diálogo que eu acho importante aí pra gente poder conseguir criar novas teorias. Então, bora para mais uma pergunta. Aí, ó, a próxima pergunta e a última pergunta deste episódio
Gordo, você ficou sabendo que no próximo grande crossover vamos ter a Batwoman? Será que tem chances dela ganhar uma série ou uma animação? Pelo menos? Respondendo a pergunta, sim, eu fiquei sabendo, inclusive a gente trouxe um vídeo aqui bem interessante. Eu vou fazer um outro vídeo de talvez como possa ser esse crossover, porque vocês sabem que eu gosto de criar algumas teorias e tudo mais. Em relação a isso, eu já até comentei nesse vídeo a possibilidade de transformar a Batwoman em uma série. Eu acredito que poderia ser mais uma série animada, porque como a gente sabe, a grade da CW está completamente cheia. E se eles trouxerem mais uma série, não teria como encaixar ela tão bem igual eles encaixariam as séries que já existem. Porém, algumas das séries delas estão chegando ao fim. Se eu não me engano, Originals tá terminando, então provavelmente a gente possa ter ali uma vaga e eles encaixarem alguma coisa. Só que uma das coisas que os produtores da CW deixou claro é que eles não vão ter mais do que a quantidade de séries de super-heróis que tem atualmente. Então, a possibilidade da série se tornar em live action é um pouquinho mais complicada, mas eu não descarto ela exatamente porque a gente tem a Netflix e o Raio Negro. Raio Negro se deu muito bem ali na Netflix, apesar dela passar nos Estados Unidos na CW, nós temos a série passando aqui no Brasil pela Netflix. Então foi um acordo que eles fizeram e isso possibilitaria que a Warner Bros fizesse outros acordos em relação a séries de super-heróis e tudo mais dentro dali do padrão da Netflix, do padrão da Warner Bros e tudo mais. Porém, ainda também esse ano, se eu não me engano, no mês que vem, deve estrear aí nos Estados Unidos o serviço de streaming da Warner Bros, bem parecido com a Netflix. E a gente já vai ter algumas séries como Titãs, que se eu não me engano eles já foram falados que ela vai ser uma série focada ali no programa, no serviço de streaming da Warner Bros. Os Jovens Titãs, que é a continuação ali, a terceira temporada, vai ser lá. Então a gente poderia imaginar que eles façam alguma coisa relacionado a Batwoman, só que trazendo ali talvez uma animação ou mesmo até, como eu falei, o live action, só que dentro do serviço de streaming dele. Então eles não focariam em passar na CW e tudo mais, iria passar apenas no serviço de streaming deles e quem quisesse contrataria o serviço. Eu acho que seria uma vertente bem interessante. Então provavelmente a gente vai ter mais notícias vindo por aí. Eu quero muito uma série da Batwoman, talvez ali do universo do Batman em si, mas é aquele negócio, a gente não sabe o que a gente pode esperar. A próxima temporada de Gotham é a última temporada, então provavelmente a gente vai ver o morcego surgindo, né, o Batman surgindo. Então quem sabe eles possam fazer uma continuação da série, mas focando no morcego e não na cidade de Gotham City. Eu acho que seria uma vertente bem inteligente, aproveitando o grande sucesso que foi Gotham. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários se você também gostaria de ver uma série da Batwoman, se você gostaria de ver uma série aí do universo do Batman, sem ser igual Gotham, focando realmente no personagem ao invés de focar na cidade e nos seus vilões e tudo mais. Deixa aqui nos comentários e chegamos ao fim de mais um episódio do Pergunta pro Gordo. Se você ainda não fez sua pergunta, hashtag Pergunta pro Gordo, deixa aqui nos comentários. E agora vamos para o salve. Aí ó, um salve para o Alan Leal Ferreira, um salve para o Emerson Oliveira, um salve para o Guilherme e um salve para o Deus Dibre-me-Deus, alguma coisa assim. Meio estranho, mas um salve pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Então conto com vocês no próximo vídeo, ou dá uma conferida aqui no iCard, que tem vários vídeos que talvez você possa não ter assistido. Já saiu o primeiro Pergunta pro Gordo, então dá uma conferida aí na descrição na nossa playlist. E bora, porque ficamos por aqui, porque o que não mata... Ei, guarda, é isso aí, valeu, tchau!